A Afrolis e o consórcio Mídia e Inovação da Comunicação Social CIMIX juntam Bissau e Lisboa, trazendo vozes de mulheres africanas nos mídia. Olá a todas as pessoas que se juntam a nós. O meu nome é Carla Fernandes e eu sou a diretora da publicação online Afrolis.pt. É uma plataforma de jornalismo independente e que se foca em mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Muito boa tarde a todos. Sou Vanilza Agostinho da Silva, assistente administrativa do CIMIX e também sou presidente do Conselho Superior da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau. Também trabalho na Rádio Jovem como apresentadora dos noticiários das 21 e 22 horas. Estamos aqui para partilhar experiências e também conhecer umas das outras, enquanto pessoas que trabalham ligadas ao jornalismo e comunicação em África. Boa tarde. O que nos junta hoje é o Dia Internacional da Mulher Africana, que se celebra a 31 de julho, e é um dia que diz respeito a todas as mulheres negras do mundo e não só. Em 1962 realizou-se a Conferência das Mulheres Africanas na cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, a 31 de julho, data em que se fixou este Dia Internacional da Mulher Africana. E como sabem, para marcar esta data, a Afrolis e o CIMIX, o consórcio onde eu faço parte, aqui na Guiné-Bissau, trabalham em parceria para convidar mulheres africanas a falarem sobre as suas experiências enquanto profissionais de comunicação. Convidamos mulheres do SPALOP que têm um trajeto na comunicação social e não só. São elas Sara Cabinga, de Angola, que ainda se vai juntar a nós, a Natasha Magalhães, de Cabo Verde, a Dulce Araújo Évora, Cabo Verde, que agora está em Itália, já há alguns anos, longos anos está em Itália, a Cilaide Mutemba, que é moçambicana, e Joelma Karina, da Guiné-Bissau, que ainda não se juntou a nós, mas que ainda se vai juntar a nós, que é da Guiné-Bissau e também trabalha em Moçambique. Muito obrigada a todas pela disponibilidade e presença neste painel alusivo ao Dia Internacional da Mulher Africana e vamos começar por uma pequena apresentação de cada uma das nossas convidadas para que quem nos ouve também possa saber um bocadinho mais sobre nós. Vamos começar então pela Natasha Magalhães. Eu vou dar aqui algumas palavras, que ela tem experiência na área da assessoria de imprensa, é também escritora e cofundou um movimento de promoção do empoderamento de mulheres e meninas. Natasha, podes dizer algumas palavras sobre ti também? Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, eu gostaria de cumprimentar e agradecer também pelo convite. E pronto, no início estava com alguns problemas a entrar, mas tive que vir para o telemóvel para poder acessar a conversa. Portanto, é um prazer estar aqui com vocês para conversar um bocadinho sobre o meu percurso enquanto profissional da área da comunicação. Portanto, este percurso que é dividido um bocado entre o jornalismo, a comunicação ligada ao jornalismo, mas também há uma outra área da comunicação que é uma comunicação mais institucional. Muito obrigada, Natasha. E a passar a palavra à Dulce Araújo Évora, que está em Itália, mas é de origem cabo-verdiana e trabalha na Rádio Vaticano já há longos anos. Dulce, por favor. Sim, boa tarde a todas. Obrigada, Carla, por este convite. Como eu disseste bem, eu sou cabo-verdiana, mas vivo cá em Itália desde 1977. Vim naquela imensa de imigração cabo-verdiana para a Itália, que é sobretudo feminina, embora hoje seja um bocadinho mais equilibrada entre os sexos. E por cá fiquei, formei-me em Ciências Sociais e consegui um trabalho na Rádio Vaticano, na secção portuguesa. Temos duas secções portuguesas, uma para o Brasil e outra para a África e a Europa. Eu estou na africana. E sempre estive ligada também à comunidade cabo-verdiana aqui, de modo particular fiz parte da
Associação das Mulheres Cabo-Verdianas, que é a OMCVI, da qual fui também parte do Conselho Diretivo por alguns anos, e agora faço parte também de uma associação de mulheres que trabalham no Vaticano, que foi criada em 2016 e tem como objetivo, antes de mais, criar amizade, solidariedade e conhecimento entre as mulheres que trabalham no Vaticano, que não são assim tantas, mas é um número significativo, mas estão em diversos dicastérios e secções e por vezes não se conhecem bem entre si. Portanto, nesta época em que se quer valorizar a posição da mulher na sociedade e também na igreja, não é? Portanto, sentiram essa necessidade de se conhecer mais entre elas e fazer alguma criar solidariedade entre elas. Portanto, é isso, e aqui na rádio também tenho desde há vários anos emissões sobre a mulher em África. Primeiro chamava-se África Vozes Femininas, depois passei a ter África Enclave Feminina, Música e Arte, e agora é um programa misto de artistas que engloba também mulheres. Muito obrigada, Dulce. Agora passamos aqui a Cilaida Mutemba, de Moçambique. Como bem disse, eu sou Cilaida Mutemba, sou moçambicana e jornalista também moçambicana. Trabalho na área há 13 anos, estou como jornalista há 13 anos, já trabalhei como assistente de pesquisa na área de comunicação, já trabalhei também como assistente de redes sociais, social media, e em 2014 passei a trabalhar para a Rádio Moçambique, que é a rádio pública, e de lá para cá tenho estado a trabalhar para a Rádio Moçambique, assim como tenho estado a colaborar com alguns órgãos de informação internacionais, com destaque para a agência France Press, que é francesa, depois tem a Rádio DW, que é alemã, e também para o canal que emite na América Latina, que é a Telesur. Tenho também feito algumas colaborações em televisões locais. Obrigada. Muito obrigada a nós. Nós ainda estávamos aqui a fazer um compasso de espera para as nossas outras duas convidadas poderem entrar, ainda não conseguiram. Então ainda aguardamos a Joelma Karine e também a Sara Cambinga, de Angola. Entretanto, vamos começar, e eu passava agora a palavra também à Vanilza para lançar algumas questões para nós refletirmos sobre este Dia Internacional da Mulher Africana. Nós estamos aqui para partilhar experiências convosco e também saber quais são as andanças que deram durante vários anos que trabalharam ligadas à comunicação e o jornalismo em África. Então nós temos algumas questões para colocar, para vocês darem respostas de acordo com as vossas experiências e também as vossas andanças nessa caminhada. Portanto, eu vou colocar uma questão que é para todas. O que significa para si o Dia Internacional da Mulher Africana? Vamos começar pela Natasha. Olá, Vanilza. Bom, para mim, o significado dessa data, as datas são sempre importantes, não é? Porque é um dia em que nós fixamos o olhar sobre a temática, sobre o alvo que está implicado na temática que se assinala. Embora, portanto, costuma-se dizer que todos os dias deve-se celebrar, ou deve-se refletir sobre a mulher africana, que, como nós sabemos, enfrenta desafios que são desafios semelhantes, alguns desafios semelhantes às outras mulheres, mas que também têm os seus próprios desafios. E talvez ainda tenha desafios muito mais, como eu diria, muito mais complicados, porque às vezes tem a ver com questões culturais, não é? Então, para mim, é um dia para se lançar um olhar, para uma reflexão sobre
que é que as mulheres africanas enfrentam, quais são os problemas que, em pleno século XXI, a mulher africana ainda tem com que se debater, nomeadamente questões ligadas à pobreza, não é? Ao acesso ao rendimento que lhe permite ter acesso ao trabalho, um trabalho digno que lhe permite ter rendas, ter rendimento para sustentar a sua família, sabendo nós que muitas famílias africanas têm a cabeça a mulher, tem o desafio da saúde, e quando eu digo a saúde, particularmente a saúde sexual e reprodutiva, muitas mulheres ainda não têm acesso aos cuidados de saúde, aos cuidados primários, não é? Não têm acesso à informação, não têm controle sobre o seu próprio corpo, a autonomia corporal, portanto, mulheres que ainda têm que esconder dos maridos, portanto, que estão a fazer um planeamento familiar para que não tenham partos sucessivos, com as implicações todas que nós sabemos, não é? Mulheres que ainda são bastante controladas, temos pelos seus companheiros, temos o desafio da violência, a violência de género, muitos países ainda, e nós precisamos de entender aqui as diferentes dimensões da violência de género que são cometidas contra as mulheres, e eu aqui portanto, gostaria de focar, não só de focar, mas só gostaria de frisar aqui, por exemplo, uma grande violência que as mulheres enfrentam, ou consequência dessa violência, porque é praticada contra as meninas, que é a mutilação genital feminina, que depois, na vida adulta, tem consequências nefastas sobre a saúde física e mesmo sobre o psicológico da mulher. O desafio da educação, acesso à educação de qualidade, mulheres que continuam a ter dificuldades em aceder a carreiras ou a trabalhos mais dignos, que lhes permite ter maior rendimento. Enfim, são muitos desafios que nós temos que nos interpela a lançar este olhar particular e que de facto acredito que tenha estado na base da escolha dessa data para celebrarmos a mulher africana. Entretanto, junta-se a nós mais uma das nossas convidadas de Angola, que é a Sara Kabinga. Ela estava numa conferência, então teve um pequeno atraso. Bem-vinda, Sara. Obrigada, Carla, e saudações a todas as manas que estão aí do outro lado. Nós já fizemos uma pequena apresentação de cada uma de nós. Se calhar só uma curta apresentação e depois continuamos com a questão que a Vanilza já tinha lançado para todas as convidadas, que é qual é a importância do este Dia Internacional da Mulher Africana. Mas só uma curta apresentação tua e nós damos continuidade depois às respostas a esta pergunta. Bem, claro que eu vou ser sintética, também não tenho muita coisa para dizer sobre mim. Eu sou Sara Kabinga, angolana, jornalista, ativista social e feminista. Trabalho em comunicação já há 8 anos. Estou exatamente este ano a completar 8, comecei em 2015. A minha experiência sempre foi com rádio. Passei por 3 rádios especificamente, uma rádio comunitária, a Paiva, a Rádio Toquista e também pela Rádio Eclésia, através do Mosaico Instituto para a Cidadania. Bem, eu não tenho muita coisa assim a dizer, em resumo, é isso. Muito obrigada, Sara. A Vanilza, se quiseres dar continuidade, talvez com a Dulce. A Dulce parece-me que tem algumas restrições de tempo, que não poderá ficar até ao fim, e então talvez dá continuidade com a Dulce Araújo. Agora. Só para voltar atrás um bocadinho, Sara, a questão que nós colocamos é o que significa para si o Dia Internacional da Mulher Africana. Então essa questão é estendida para todas. Agora vamos passar para a Dulce.
Tenha bondade, Sim, Dulce. muito obrigada. Pensando no dia 31 de julho como o Dia da Mulher Africana, se a memória não me falha, essa data surgiu um bocado nos rastros das lutas de independência, não é? Que mulheres e homens contribuíram para as independências da África, para a emancipação da África, e dessa emancipação geral sentiu-se também a necessidade da emancipação da mulher dentro desse contexto, portanto, tendo em conta os problemas específicos da mulher africana. Então, o significado de comemorar esse dia é um bocado voltar a esse princípio de ver quais são os problemas da mulher africana hoje, no contexto da África, na relação com o homem, mas também, sobretudo, para nós que estamos fora e somos constantemente confrontados com outro tipo de feminismo, no meu caso europeu, italiano, que está mais próximo de mim, e como africana sinto sempre essa necessidade de me perguntar quem sou eu como africana, como mulher africana, o significado da emancipação para mim, sem me desnaturar e absorver tudo que vem de fora sem pensar naquilo que como africana, como mulheres africanas, podemos dar a esse debate internacional sobre a mulher na sociedade e, no meu caso, também com trabalho para um órgão da Igreja, a mulher na Igreja. Hoje concordo com aquilo que dizia a Natasha antes, que cumprimento de modo particular, e, portanto, a mulher africana tem esses problemas específicos, que é a violência, é a mutilação genital feminina e tudo isso. Mas nos perguntamos como é que ela pode resolver todos estes problemas estando dentro do debate feminino, do debate sobre a equidade de oportunidades, a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Eu sinto muito preocupada com isso, em saber qual é o contributo específico da mulher africana a todo esse debate, que balanço podemos fazer, que feminismo africano podemos trazer para o debate internacional. Portanto, o meu olhar vai muito neste sentido, para além, naturalmente, de ter que resolver os problemas que afetam, de modo particular, a mulher africana, que é o acesso à educação, ter melhores condições de vida, ter água, ter luz e ter não estar tão sobrecarregada como muitas andam e sem ter tempo para si próprias, para a sua educação, para a sua expansão como ser humano, não é? Portanto, se tivermos oportunidade de aprofundar um bocadinho isso, eu ficaria feliz. Muito obrigada, Dulce. Sara, já que Obrigada, estás dentro do assunto, podias responder a essa questão? Bem, acho que foi dito aqui o essencial, mas para mim, hoje, enquanto jovem mulher africana, e olhando para aquilo que já se conquistou enquanto espaço, claro que temos ainda muito que lutar, mas eu olho para aquilo que nós temos hoje enquanto mulher africana vivendo neste contexto específico, que foram lutas que valeram a pena, mas que, entretanto, ainda há um longo caminho para se percorrer e alcançar realmente a finalidade. Nós olhamos hoje para o continente africano, pronto, já tem o rosto da pobreza de forma geral, mas nós, se olharmos para a classificação, vamos a perceber que as mulheres representam, infelizmente, o rosto da pobreza em África. Sabemos que, independentemente daquilo que se tem dito através dos mídias, dos espaços, de que as mulheres hoje em dia já não são tidas ou olhadas como antigamente, que só tinham o espaço da casa e que hoje podem estar nos espaços públicos e políticos, sobretudo, mas já sabemos que quando nós vamos buscar a fundo, os números ainda não são representativos, ainda não temos um número de mulheres exatos não diria, mas pelo menos suficiente, representativo a ocuparem os espaços públicos e políticos, porque é a partir dali onde se define os modos viventes dos países, dos continentes,
Infelizmente, a política é o centro de quase tudo e as mulheres ainda não estão de forma representativa a ocupar esse espaço. O desafio é muito grande. Estamos a falar aqui da questão da pobreza, que depois desencadeia para as limitações aos outros direitos, como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à participação política. Estamos a falar do número de mulheres elevados que ainda estão no mercado informal, e nós sabemos como é tratado o mercado informal de forma geral. Aqui, especificamente em Angola, é um espaço muito mais marginalizado, é um espaço onde as mulheres estão ali para procurar o pão de cada dia, mas, entretanto, são desrespeitadas, são violentadas todos os dias. Então, nós, olhando para este percurso, sobretudo as motivações do dia 31 de julho, podemos olhar para as mulheres ainda muito debaixo da pirâmide. Ainda há muito que se fazer, ainda temos que, todos os dias, por exemplo, para o mercado de trabalho, mostrar o quanto valemos para ocupar determinados cargos, o quanto merecemos, né? Tu olhas para as posições, e principalmente no espaço político, onde o número de incompetência é generalizada, ninguém encosta um homem na parede para dizer que não, como é que você chegou aqui, dormiste com quem, passo o termo, peço desculpa, mas as mulheres são diariamente encostadas na parede. Basta encontrar um defeito para desmerecerem totalmente aquela mulher, para mostrarem que aquela mulher não tem competência. Eu vou abrir aqui um parênteses aqui. Nós temos, por exemplo, em Angola, a ministra Vera Daves, que é a ministra das Finanças. Eu, há poucos dias, vi uma publicação no Facebook que questionava a competência dela e, ao mesmo tempo, dizia que já era hora de ela abandonar o cargo e cuidar do seu cabelo. E a publicação foi literalmente isso. É só para olharmos o tamanho vou chamar mesmo ignorância, que ainda vivemos em relação à mulher. É uma senhora muito inteligente, é uma senhora que tem demonstrado muita força para o cargo difícil que ela ocupa, independente das condicionantes que ela própria enfrenta, fruto do contexto político que nós vivemos. Mas ninguém diz, por exemplo, a um homem que já é tempo de abandonar o cargo e cuidar da sua barba ou do seu cabelo. Então, eu acho que isso é o indicador da posição ou da forma como as pessoas ainda olham para as mulheres hoje em dia, como aquela pessoa que só podia estar na casa dela, cuidar da cozinha ou do cabelo, e aproveitarem-se de um deslize para desmerecer toda a competência que esta mulher acarreta. Então, eu diria que o caminho ainda é muito longo. Hoje, eu, enquanto jovem africana, eu consigo participar, consigo contribuir, mas também nós sabemos muito bem como é que esses espaços são fechados e quais são as pessoas que conseguem chegar aos espaços de participação. O número, quando temos um número maior de mulheres não letradas, por exemplo, poucas mulheres com acesso à educação, já começamos a encontrar as limitações de participação no espaço público. Então, ainda posso chamar de privilegiado, diria mesmo, o espaço que eu hoje consigo alcançar para participar no desenvolvimento do país e, de forma geral, do continente. Muito obrigada, Sara. Estás a ouvir? Ok. Tá, agora sim. Obrigada, eu. Carla, tens algumas sugestões? Sim, muito obrigada, muito obrigada. Eu agora estava a tentar, na verdade, enviar o link à Natasha, falta-nos a Natasha aqui, e então eu estava a tentar enviar o link à Natasha. Mas eu vou fazer aqui um apanhado não, porque falta-nos agora também mais a intervenção da Cileida, por isso pedia-te para fazeres a tua intervenção e depois eu faço um pequeno apanhado do que foi dito aqui, tá bom? Tudo bem. Penso que a questão é a mesma. O que é que significa esta data, que é o Dia da Mulher Africana?
Bem, eu quando me coloco a refletir sobre este dia, olho mais para um pouco daquilo que as minhas colegas do painel já fizeram menção, mas quero também refletir sobre as desigualdades sociais que nós temos acompanhado em África entre homem e mulher, que são desigualdades sociais, mas também desigualdades de gênero, mas também penso muito na mulher rural, por conta de várias questões que apoquentam a estas mulheres. Primeiro, que é o acesso à educação. As mulheres nas zonas rurais, em África e em Moçambique em particular, não têm acesso à educação, ou se têm, geralmente tem sido no primeiro nível ou na primeira fase escolar, depois não têm a oportunidade de dar seguimento à sua formação, não têm as mesmas oportunidades que os homens têm. Quando muitas mulheres, quando chegam, por exemplo, para fazer, nós aqui chamamos de oitava classe, que é o ensino secundário, já não podem por causa dos casamentos prematuros, a gravidez precoce. O homem já não, o homem é aquela pessoa que é vista como alguém que não precisa de parar os seus estudos, de parar a sua vida por causa do casamento ou por causa da paternidade. Mas também penso nos desafios da mulher, em particular no que diz respeito ao nosso país, porque Moçambique é um país que tem estado a enfrentar muitos problemas decorrentes dos desastres naturais. Temos passado por situações de ciclones, acho que vocês todos têm estado a acompanhar. Tivemos o ciclone Idai em 2018, que é considerado o ciclone mais devastador que a região austral de África já registrou na história. E depois, recentemente também, este ano tivemos o ciclone Fred, mas não só os ciclones, temos a questão do terrorismo em Cabo Delgado, e nós sabemos que quando há desastres desta natureza, as mulheres são as que mais sofrem, mulheres e crianças, e nós temos muitas mulheres. Moçambique é um país com mais mulheres e menos homens, e nós temos muitas mulheres. Então imaginam como é que deve ser a vida destas mulheres que devem enfrentar os ciclones, os desastres, perdem suas casas, perdem suas famílias, precisam de pensar, estão numa zona ou num abrigo, e precisam de pensar o que dar para os seus filhos para se alimentarem, estão a tentar fugir, por exemplo, dos ataques terroristas em Cabo Delgado, e enquanto tentam fugir, muitas delas já relataram ter perdido os seus filhos, porque a mata é extensa e é uma luta pela sobrevivência. De repente já não sabe onde é que a criança, uma criança de 2 anos, por exemplo, mas uma mãe que não sabe onde é que está o seu filho de 2 anos. Então, e depois é uma luta, primeiro procurar entender onde é que está o filho, quando se reencontra está num abrigo, numa acomodação, também tem que pensar o que dar a esta criança. Então eu penso muito em relação a esta data, reflito muito mesmo sobre os problemas que a mulher moçambicana particularmente enfrenta decorrente destas situações que são os desastres naturais e as guerras. Muito obrigada a todas, já fizemos aqui a nossa primeira ronda, então tivemos aqui alguns contributos. Há partes em que nós, claro, todas vocês também coincidem, não é? Temos aqui a Natasha a falar dos desafios que a mulher enfrenta, a mulher africana enfrenta, e que muitas outras mulheres também, nomeadamente a saúde, o acesso à saúde, também a saúde da família, não é? O controle da mulher sobre o seu próprio corpo, que às vezes tem que esconder do marido, se está a tentar ou não ter algum tipo de contracepção para o controle da família, e também violência de género, não é? A Dulce colocou-nos uma questão que eu acharia também interessante nós virmos a responder a esta questão, que é: que feminismo africano podemos trazer para o debate internacional? Que contributos são estes que nós, enquanto mulheres africanas, estamos a trazer para a transformação social do mundo em geral? A Sara fala-nos aqui do contexto geral também, mas específico aqui de Angola, em que as mulheres, não é? As mulheres são o rosto da pobreza em África. Fala também da necessidade das mulheres ocuparem cada vez mais o espaço público, e nomeadamente a política, e também dos ataques aos quais elas são
são sujeitas quando ocupam estes lugares, nomeadamente sendo acusadas de terem chegado a determinado lugar por favores e também falando da falta de competência relativamente a elas. Então ainda existe aqui um longo caminho a percorrer, existe vontade de contribuir e enquanto uma pessoa jovem almeja conseguir contribuir para a participação aqui nestas áreas todas do desenvolvimento social. A Cileide agora trouxe-nos também esses aspectos, mas em particular algo que afeta o seu país, que é Moçambique, que é o facto de realmente as mulheres serem das mais afetadas quando nós enfrentamos catástrofes naturais. E a Moçambique realmente teve nos últimos anos vários, e tem tido há vários anos também, algumas catástrofes naturais e as mulheres, enquanto mães, enquanto cabeças das famílias também, muitas vezes são as que têm que assumir o controle e voltar a fazer a reconstrução e garantir que a família fica agregada, não é? E então foi mais ou menos isto que nós tirámos desta primeira questão, que é qual é a importância deste Dia Internacional da Mulher Africana. Vamos passar à segunda pergunta. O Danilza pedia para lançar, se faz favor. Agora estou de volta de novo, mas essa segunda pergunta vai ser individual. Temos leques de questões aqui para colocar, mas essa vou chamar uma só para responder, que é qual é a importância da participação de mulheres africanas nos mídias, tanto nos nossos países, como sabem, todos nós temos as nossas dificuldades nos nossos países, bem como a nível da diáspora. Vou passar pela senhora Dulce, como ela está a trabalhar em diferentes órgãos, não só do seu país, como também da diáspora, para falar sobre essa questão. A importância da participação de mulheres africanas nos mídias, tanto nos nossos países, como também na diáspora. Senhora Dulce, tenha boa noite. Muito obrigada. Penso que é importante porque a mulher primeiro faz parte dessa conquista que a mulher está a procurar fazer do seu lugar na sociedade, em todos os setores da sociedade, e os médias são um setor importantíssimo da vida social, não é? Tanto é que sempre foi definir, eu penso que de qualquer maneira não é coisa melhor ter para melhorar as coisas, não é? Se for nesse sentido, muito bem. Estar presente porque é importante, porque faz parte daquelas conquistas que a mulher quer fazer do seu espaço na sociedade, e os mídias são um setor importantíssimo da sociedade, e trazer a sua presença, a sua sensibilidade, trazer os temas que a afetam mais, que mais lhe estão a peito e que a preocupam a todos os níveis, né, nessa procura de igualdade de género na vida. E acho que é indispensável estarmos e trazermos isso. E no nosso caso, na diáspora, é uma maneira de nos fazermos ver também e de termos meios que nos permitam falar de nós. Eu estou a pensar, por exemplo, nós aqui na diáspora cabo-verdiana temos algumas emissões para a comunidade, espécie de rádios comunitárias, são espaços que temos em algumas emissoras sensíveis e que dão esse espaço. E é uma maneira de falarmos de nós, do que nos preocupa, do que vivemos, do racismo nessas sociedades, etc, etc. Para mim é de extrema importância a presença da mulher nos média, para trazer uma outra face do mundo, uma outra narrativa, como se diz hoje, não é? A narrativa do ponto de vista feminino para os direitos da mulher e também para a construção de um mundo melhor, incidindo naqueles temas que são cruciais para a sociedade que vivemos hoje, como o clima, a pobreza, a igualdade entre as nações, enfim, tudo isso.
Muito obrigada, senhora Obrigada, eu. Dulce. Agora vou para a terceira questão. Carla, não sei se tens opção para alguém. Sim, eu até Pergunta é- gostava que só, mesmo ainda mantendo esta questão, porque nós temos mais uma pessoa aqui que também, não é, faz esse tipo de trabalho, né? A Cileide também trabalha, mas a partir de Moçambique, não é, para outros meios de comunicação aqui, não é? Nomeadamente a Deutsche Welle, a France Presse, e depois há um outro meio de comunicação para o qual tu também trabalhas. Acho que é muito interessante a visão de os jornalistas que estão no continente poderem contribuir enquanto correspondentes ou então mesmo indo até os escritórios e sendo estagiários, porque trazem uma visão um bocadinho mais exata do que é a África. Muitas vezes, quando a África é reportada a partir da Europa, a visão é muito livresca, não é? E então é preciso que exista esta participação de jornalistas do continente, seja como correspondentes ou como estagiários quando vão até esses escritórios. Gostava de saber um bocadinho também sobre a tua experiência. Bem, como correspondente, como jornalista que escreve também para órgãos internacionais, há uma coisa há algo que eu procuro destacar sempre, que eu procuro trazer, que é dar voz às mulheres, fazer com que elas possam falar e possam ser ouvidas. Acho que foi a Carla, a Dulce, falou sobre o fato das mulheres muitas vezes às vezes são questionadas quando conseguem atingir um certo cargo ou não são ouvidas, e o que eu busco todas as vezes com as minhas matérias é colocar as mulheres a serem ouvidas e escrever também sobre os problemas que as mulheres enfrentam. Vamos lá, numa matéria em que eu preciso de 2 fontes ou 3, eu procuro sempre ter uma mulher, porque eu acho que se eu sou uma mulher a escrever, então eu devo puxar por uma outra mulher, eu devo dar oportunidade a uma outra mulher, até porque há de facto esta ideia generalizada que as mulheres não são capazes, ou se elas estão num determinado cargo, numa determinada posição, é porque alguém as colocou lá. E então eu procuro mostrar para o mundo que não, estas mulheres são. Agora congelou um bocado. Vamos prosseguir para mais questões, Carla. A terceira questão, que vai ser direcionada pela Natasha, é a seguinte: as mulheres têm contribuído para a erradicação da violência contra os atores da comunicação social em África. O que nós queremos saber, será que essas andanças das mulheres ou a contribuição dessas mulheres, os méritos que conseguiram, são reconhecidos? É assim, ainda temos muita coisa para fazer, ainda temos um longo caminho a percorrer, porque, de facto, quando se formos fazer uma pesquisa sobre a contribuição das mulheres nas diferentes lutas para a afirmação da própria mulher, para a defesa dos direitos humanos, promoção e defesa dos direitos humanos, o contributo que elas deram em várias áreas, ainda vamos verificar que existe ainda uma tentativa de silenciamento e de invisibilidade dessas mulheres, não é? Eu vejo isso no próprio caso de Cabo Verde, não é? No próprio caso de Cabo Verde, há essa omissão e essa invisibilidade, ainda que começa a ser uma preocupação de investigadoras que eu conheço, que estão a fazer um trabalho de trazer para o presente e fazer essa justiça de reconhecer que as mulheres deram um grande contributo em todas as áreas, não é? Seja na questão da igualdade de género,
mas também em outras áreas. E eu digo, por exemplo, nas lutas pela libertação dos nossos países, em que várias mulheres, muitas mulheres, tiveram um papel de destaque, deram um grande contributo, estiveram na linha da frente, mas que, infelizmente, a história não lhes fez justiça, não é? Por isso é que é muito importante o jornalismo contar essas histórias. É muito importante que nós, eu, por exemplo, no meu caso, ainda que não esteja a exercer atualmente o jornalismo esteja numa outra área da comunicação, mas eu ainda assim, de vez em quando, eu abordo esta questão e chamo a atenção para a necessidade de nós contarmos a história das mulheres africanas e particularmente no caso dos nossos países, sobre o papel que elas tiveram em tudo, nas grandes conquistas, nos grandes momentos que tiveram e continuam a ter, porque de facto o jornalismo, se formos ver em que área é que nós podemos fazer isso, é o jornalismo, não é? O jornalismo é que dá visibilidade, o jornalismo é que traz essas histórias. Nós podemos também fazer de outra forma, claro, na investigação, através da própria escrita, não é? Dos romances, podemos utilizar a literatura, mas eu acredito que o jornalismo é a área preferencial onde podemos, de facto, fazer essa justiça e contar histórias de mulheres incríveis que fizeram grandes lutas para que nós hoje pudéssemos ter avançado um bocado mais. A questão vai ser direcionada pela Sara. É sobre qual é o diagnóstico que ela faz sobre a contribuição das mulheres para a afirmação dos mídias e o que poderá ser mudado. Ou, por outras palavras, como se vê a situação do jornalismo no contexto profissional. Bem, em relação à contribuição que as mulheres têm dado para o desenvolvimento, para a contribuição dos mídias, eu diria que atualmente já é mais ou menos significativo, mas é claro que ainda se falta fazer mais. Para aquilo que é a minha realidade, por exemplo, em Angola, em termos numéricos, nós temos muitas mulheres a assumirem os espaços em termos de rádio, TV e principalmente os mídias digitais, que também têm ocupado grande espaço atualmente, mas ainda enfrentamos a questão do, não sei se tem que ver com a questão do racismo, mas também para aquilo que nós classificamos como padrão de beleza para a questão dos mídias, por exemplo. Uma mulher para ser rosto de uma TV, principalmente para apresentar um jornal, ela é esforçada, diria, a adotar um padrão de identidade que muitas vezes não tem nada a ver conosco. E nós sabemos muito bem que essas são as influências europeias, um pouco por causa da colonização, mas também do contexto de globalização que vivemos atualmente. Ainda a semana passada estávamos a debater sobre por que hoje temos duas mulheres, a Mara Dalva tem um rosto muito sonante na comunicação angolana e também a Leda Maquéria, que faz o jornal na TV Zimbo. O processo difícil que tiveram de enfrentar para assumir a mídia com um cabelo igual ao que está a usar a Carla nesta altura, que antes era difícil olhar uma mulher com todos os componentes que ela tem enquanto mulher africana e estar ali, dar cara e voz para um jornal, por exemplo, porque era tido como fora do padrão que se exigia. Então, além desta dificuldade de ocupar os espaços, temos essas barreiras estéticas que ainda temos de enfrentar. Entretanto, falta ocuparmos mais espaços, mas, sobretudo, espaços de decisão dentro desses órgãos, porque depois é que vai definir e ajudar
a ter o equilíbrio que se precisa, equilíbrio de gênero mesmo dentro das instituições, de não ocupar um programa simplesmente porque tem beleza no ponto de vista físico, mas porque realmente cumpre com os critérios para poder assumir algum cargo, algum programa ou uma atividade dentro dessa estação de rádio. Falou-se há pouco tempo sobre a questão do gênero, a desigualdade ainda é muito sonante, não só a nível salarial, mas a nível daquilo que são também as abordagens. Nós temos poucas mulheres a fazerem política dentro da comunicação, porque é um espaço ocupado maioritariamente por homens, e nós sabemos as motivações, elas podem ser em função da questão cultural, mas política também, porque é uma área que dá destaque às mulheres, dá visibilidade às mulheres, e os homens estão a cortar, né, esse espaço das mulheres. Eu falava sobre a questão de estética, porque esta é muito também a que fere, porque é toda uma identidade que deve ser alterada quando a mulher se propõe a alcançar grandes patamares a nível da comunicação. Dei aqui alguns exemplos, porque, por exemplo, nós olhamos hoje para a Oprah, né, como um grande ícone da televisão, como uma mulher que, a nível da pele, né, da pele negra, nos representa. Entretanto, ela começou há muitos anos, e para mim é incrível como as barreiras que ela enfrentou ainda são as mesmas que a minha geração enfrenta, né? Sobre ter o que é bonito para aparecer na televisão, o que deve ou não passar, de que forma é que vai passar. Então, eu acho que esses desafios a nível da comunicação também ainda interferem um pouco para que exista mais mulheres nesse espaço e que quando elas estejam realmente consigam impactar outras mulheres ao ponto de nós, deste lado, podermos acreditar que afinal é um espaço onde todas nós podemos estar, que não temos que necessariamente nos apropriar de outras culturas, de outras formas de ser e estar, para conseguir alcançar esses espaços. A questão do salário também é ainda uma coisa que nós devemos discutir. Há desigualdade salarial, por motivações também relacionadas ao gênero. Homens ainda ganham mais que as mulheres. Então, isso também é uma questão que interfere de certa maneira para que as mulheres ocupem esse espaço e de forma, diria, representativa, possam então influenciar também outras mulheres. Eu não sei, a última pergunta, por favor, se me perdi. Sim, o que eu estava a dizer é que ela chegou a segunda questão, que era como suposição, como se vê a situação do jornalismo no contexto profissional, no seu contexto, neste caso. Era a última coisa que ela estava a dizer. Aquilo da desigualdade, mas também sobre a questão de oportunidades, neste caso. Exato. Hoje em dia, como disse, eu estou aqui há 8 anos na comunicação e enfrentar as mesmas barreiras, por exemplo, que uma jornalista como Luísa Rogério, que é a presidente do Sindicato dos Jornalistas, sindicato não, peço desculpa, a presidente da Comissão de Carteira e Ética, que tem 30 anos de carreira na área de comunicação, e eu, numa altura como essa, ainda enfrentar as mesmas dificuldades, eu penso que é um total atraso daquilo que seriam as demandas que eu podia enfrentar, seriam outras no mundo da comunicação. Então, o processo é muito lento, o processo de desenvolvimento da própria comunicação, de equilíbrio de gênero dentro desse espaço, e também o próprio destaque que as mulheres, enquanto profissional da comunicação, deviam ter. Então, o trabalho ainda é árduo e é um caminho difícil de se percorrer. As intervenções, ou seria
como é que eu diria? As interferências políticas aqui em Angola também são muito sonantes, quase que o espaço político é que define quem alcança também os mídias, uma vez que não temos grandes ou muitos órgãos privados. Atualmente quase que vivemos um monopólio. As instituições privadas foram todas, ou quase todas, passadas para a gestão do Estado e então a liberdade de imprensa está ameaçada. Estando ela ameaçada, diria que os mais resistentes é que conseguem se manter nesta luta. E geralmente os mais resistentes são os homens, porque eles têm muito mais ferramentas para lutar contra as várias barreiras que nós enfrentamos diariamente. Em resumo, ainda é muito desafiante, ainda temos que nos impor 3 vezes mais que os homens para conseguirmos alcançar o espaço público, o mídia, sobretudo, e também, diria, esse espaço que precisamos para influenciar e motivar outras mulheres ainda está muito pequeno. Muito obrigada, Sara. Agora vou passar pela slide. A questão é a seguinte: que passos precisam ainda ser dados para uma maior participação de mulheres nos mídias? Olha, em relação aos passos que devem ser dados para a maior participação das mulheres, primeiro passa por reconhecer que a mulher tem um seu papel numa redação, tem um seu contributo, que a mulher é relevante. A Sara esteve aqui a falar e disse que, por exemplo, na área política há poucas mulheres. Eu penso que há uma necessidade de começarmos a olhar para as mulheres, os nossos gestores começarem a olhar para as mulheres não só como aquelas que só escrevem, só podem escrever sobre, por exemplo, saúde materno-infantil apenas, mas olhar para elas como pessoas que são profissionais e são capazes de abordar sobre vários temas. O que é necessário é que as mulheres sejam dadas estas oportunidades, porque enquanto não dermos oportunidade a uma mulher para ela mostrar o quão ela vale, então nós nunca saberemos quais são as suas capacidades, quais são as suas capacidades, quais são as suas limitações. Recentemente eu estive a conversar com alguém sobre esta questão de representação da mulher na comunicação social e fazíamos uma análise muito interessante, é que se vocês, mesmo agora eu vos desafio, se vocês entrarem para a internet e escreverem conflito em Cabo Delgado, vocês vão notar que as matérias que passam lá são feitas por homens. Mas por quê? Porque as redações não indicam as mulheres para fazer. Mas quem disse que a mulher não pode cobrir matérias ligadas aos conflitos? Quem disse que a mulher não pode ir a Cabo Delgado em pé de igualdade com o homem e fazer uma cobertura relevante sobre os diferentes assuntos que acontecem lá? Se entrarem para a internet e pesquisarem, por exemplo, sobre viagens presidenciais, geralmente são os homens que cobrem. Mas quem disse que a mulher não está em condições de correr com o presidente, de cobrir as campanhas eleitorais como deve ser? Mas é uma questão de falta de oportunidade. Para além da falta de oportunidade, existe a questão salarial que, à semelhança do que acontece em Angola, em Moçambique também acontece. Mesmo uma mulher que ocupa a mesma posição com um homem, os dois são repórteres, há onde perceber que há uma disparidade salarial. Não sei por que raio de motivos, não sei por que cargas de águas isso acontece, mas há uma disparidade salarial. É preciso olharmos para homem e mulher e encararmos que são os dois profissionais, e que ocupam a mesma posição, fazem o mesmo trabalho, então não há necessidade de haver essa disparidade salarial. Outra questão, em Moçambique, o que eu reparo é que muitas mulheres até formam-se em jornalismo, vão se formar em jornalismo,
mas por causa das redações maioritariamente machistas, não só pelo fato de existirem homens, mas também porque algumas mulheres acabam tendo atitudes machistas contra outras mulheres. As mulheres desistem do jornalismo, optam em trabalhar em outras áreas, optam em fazer assessoria de comunicação, por exemplo. Então, eu penso que nós, as mulheres, também precisamos de ser mais mansas com as outras mulheres, abrir portas, dar oportunidades e permitir que elas possam falar, que elas possam ter voz, que elas possam ter oportunidades de mostrar as suas valências. As redações têm o hábito de não contratar as mulheres porque acham que a mulher, depois de um tempo, vai ficar grávida, não vai poder, vai ter um horário limitado de trabalho, ou por acharem que vai ter dificuldades para permanecer na redação até muito mais tarde, porque há dias em que realmente somos obrigados a ficar no trabalho até às 23, meia-noite, dependendo da agenda do dia. Então as redações acham que não dá para contratar uma mulher, porque até às 17 horas a mulher tem que estar em casa a cuidar dos filhos. Quem deve gerir ou quem deve decidir se realmente eu preciso de ir para casa às 17 horas? Não pode ser o meu patronato, não pode ser o meu gestor, isso não pode ser definido na fase de seleção. Não, permitam-me que eu própria diga sim, eu consigo estar no trabalho até a meia-noite, até tarde, até quando der, e que não seja logo no processo seletivo, sem que eu seja dada a oportunidade para dizer se realmente eu estou em condições ou não. Então, eu penso que há uma necessidade de, acima de tudo, darmos oportunidade às mulheres nas redações. Eu falo sobre isto não só para os gestores, porque os gestores são as pessoas que tomam as decisões. Os gestores, os chefes de redação, os gestores de conteúdos precisam de, ao mesmo tempo que eles dizem, escolha um homem para ir cobrir o conflito em Cabo Delgado, então devem também escolher uma mulher para ir cobrir uma outra situação mais complicada. Se for para entrar para zonas complicadas, não tem problema, porque esta mulher também é jornalista e ela tem as suas valências. E não só a chamada de atenção aos gestores, mas também para nós mulheres das redações. Eu vejo muito nas redações, quando nós as mulheres que achamos que já estamos firmadas, já estamos bem posicionadas, quando entra uma mulher mais nova, mais jovem, que às vezes até ainda não conhece muito bem os meandros do jornalismo, e somos as primeiras a pisar, a passar por cima, ao invés de tentarmos levantar e mostrar como é que a mulher deve se posicionar no jornalismo. Então eu penso que há uma necessidade de buscarmos este equilíbrio nas nossas redações. Obrigada, Sileide, também por esta partilha agora. Nós estamos a chegar assim mais para o final, Vanilza, do nosso tempo aqui calculado. E queríamos fazer aqui a combinação das nossas duas últimas perguntas. Queres lançar a pergunta, Vanilza? Sim, como eu estava a dizer, agradeceria a resposta de todas as participantes, mas antes de fechar vou passar a palavra pela Carla para colocar uma última questão que vai ser estendida para todas aqui nesse painel. Para terminar, eu gostava de perguntar a todas que destaque é que vocês trariam em termos de contribuições das mulheres no continente africano. Pode ser um destaque, temos 2 minutos para cada uma, o destaque e também uma mensagem que queiram deixar aqui no Dia da Mulher Africana. Vamos começar aqui pela Dulce Araújo, depois eu vou chamando as outras, está bem? Queria saudar todas as mulheres africanas e da diáspora e dizer que este nosso dia 31 de julho é importante para refletirmos como africanas a nossa situação, a nossa cultura, o nosso aquilo que temos a dar ao mundo de modo particular neste sentido, no contexto da mulher, sem, como dizia no início, nos desnaturarmos. E isso é um grande desafio porque vivemos num mundo em que a tendência é globalizar tudo e às vezes perdemos aquilo que somos, aquilo que temos de melhor, mas é isso que penso dá sentido
ao dia 31 de julho, seja no nosso relacionamento com os homens africanos com os quais nos confrontamos e queremos ser seres iguais em direitos, em dignidade, mas também com o resto do mundo, levando o nosso melhor enquanto africanas, enquanto a nossa cultura para o mundo. Muito obrigada, Dulce Évora. Agora vou passar aqui também a palavra à Natasha, repetindo que gostaríamos que destacasse contributos de mulheres no continente africano, ou então também deixar uma mensagem aqui para este Dia Internacional da Mulher Africana. Portanto, a mensagem que eu gostaria de deixar é uma mensagem de força e de muita resiliência. Eu acho que nós, as mulheres, particularmente as mulheres africanas, nos dias de hoje temos que ser resilientes, que é uma palavra que está sendo muito utilizada aqui em Cabo Verde, não é? E acredito que também em outros países. Nós precisamos de continuar a ser resilientes, de não perder a força. Eu estava a ouvir a colega, já não me recordo o nome, de Moçambique, a apontar todos os desafios que ela enfrenta na redação, por exemplo, a nível da redação, e eu acho que o que nós precisamos é de nos unir. A mensagem que eu gostaria de deixar para as mulheres é essa, é uma mensagem que nós temos que continuar a ser resilientes, mas também nós temos que nos unir, porque interessa a muita gente, interessa a uma parte da humanidade perpetuar essa narrativa de que não existe irmandade e sororidade entre as mulheres, não é? Mas eu não acredito, eu não concordo com isso. Eu não concordo que nós somos assim. Há muita solidariedade entre as mulheres, não é? Há muita união e há muita interajuda. E nós precisamos é de trazer essas histórias de sororidade para dar esses bons exemplos. Então, a minha mensagem é esta: continuemos a ser resilientes, continuemos a estar unidas em prol da defesa dos direitos da mulher, pela igualdade de género. Em relação às figuras, só rapidamente, antes de terminar, são muitas, mas é claro que há figuras que, portanto, eu penso, mulheres africanas poderosas, e vem-me o nome, por exemplo, a nível da literatura temos a Chimamanda, que, pronto, ela é uma inspiração para nós, mas há também, por exemplo, a Vera Songwe, que é uma queniana que foi a primeira mulher a chefiar a Comissão Económica a nível do comércio, na área do comércio, e também temos a Cristina Duarte, cabo-verdiana, que ela é conselheira especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o continente africano. Portanto, há muitas mulheres, não é? Mas são mulheres que nos inspiram, não é? E que de facto mostram onde é que nós temos que estar. Muito obrigada, Natasha. Vou passar aqui a palavra à Sara. Se faz favor, Sara, também 2 minutos. Agora está ok. Eu ia falar assim rapidamente da Susana Mendes, que é angolana, jornalista, já ocupou o cargo máximo do Fórum de Mulheres Jornalistas, um coletivo de mulheres jornalistas que existe aqui em Angola. Também já ocupou o cargo de vice-presidente do Fórum de Repórteres Investigativos de África, foi diretora da TV Vida, Prêmio Diva da Comunicação Angolana. Susana Mendes é uma mulher que tem trabalhado muito com as questões de gênero aqui em Angola, tem levantado temáticas, discussões, também ocupa o cargo de conselheira do Presidente da República. É, para mim, uma das mulheres mais sonantes a nível da comunicação. A mim também não, é unânime, pelo menos para nós enquanto angolanos. E é uma grande referência, ela inspira muito as mulheres e tem feito mesmo um trabalho árduo com a questão da igualdade de gênero, trabalha também muito com as questões do acesso à terra, com a questão das mulheres na zona rural. Então, para mim, é uma mulher que deve ser destacada porque tem feito muito
para o desenvolvimento da comunicação social em Angola, não só no jornalismo em particular, mas, sobretudo, essas barreiras sobre a temática do gênero que ainda enfrentamos nos dias de hoje. Obrigada, Sara. Agora sim, para fechar, a Cilaide, por favor, também destacar alguma mulher e também deixar uma mensagem para este Dia Internacional da Mulher Africana. Bem, eu não vou destacar uma mulher em particular, mas eu vou destacar as mulheres, aquelas mulheres que, apesar de vozes e correntes negativas, tentar derrubá-las e tentar denigrir sua imagem, tentar mostrar que elas não valem, não são capazes, e apesar de tudo isso elas conseguem sobreviver, conseguem resistir a estes ambientes. A minha mensagem fundamental é mesmo destinada a elas, mas não só as mulheres, também jornalistas, que ser jornalista não é fácil. Eu acredito que do mesmo jeito que é difícil em Moçambique, acredito que é a mesma situação nos outros países africanos, não é fácil, temos um caminho longo ainda por percorrer, e eu gostava de dizer para estas mulheres: não desistam. Desistam por outros motivos, mas que não seja por falta de espaço, porque precisamos conquistar, precisamos mostrar para o mundo, para a sociedade, que as mulheres podem e são capazes de se tornar as melhores jornalistas que o mundo pode assistir. Vanilza, queres deixar alguma palavra? Eu diria aos participantes que nós estamos agradecidos pela colaboração e pela participação também nessa importante conversa. O painel foi muito bonita, porque foi rodeada pelas mulheres lindas e também com muita e larga experiência em termos a nível do jornalismo e comunicação em África. Isso para nós é uma mais-valia e nós contamos com a vossa colaboração e participação noutras oportunidades futuras. E agradecemos também do fundo do coração pela vossa amabilidade em termos de comunicação e também em termos de partilha de experiência. Isso para nós é um acréscimo no nosso dia a dia enquanto profissionais que trabalham ligadas à comunicação e jornalismo em diferentes países onde fazemos parte. Obrigada. Então, mais uma vez, agradecer aqui Sara Cambinga, de Angola, Natasha Magalhães, de Cabo Verde, Dulce Araújo Évora, Cabo Verde, radicada em Itália, e Cilaide Mutemba, de Moçambique, pela vossa presença aqui. Um ótimo Dia Internacional da Mulher Africana para todas nós.